Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Hoje é um tempo de celebrar e agradecer. Está começando mais um Não Almoce Sozinho e hoje me sinto realmente abençoado de estar recebendo aqui ao meu lado para esse nosso almoço, nosso Dom Gil Antônio Moreira, nosso arcebispo aqui de Juiz de Fora, muito querido por todos nós e igualmente querido Padre Pierre. Obrigado pelo convite. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos desafios das lideranças, como eles são, mas principalmente vamos abordar os 100 anos da Diocese de Juiz de Fora. Eu inicio aí agradecendo o convite de vocês, por ter aceito o nosso convite, com agendas apertadas, como eu sei que tem. É um prazer recebê-los aqui para esse almoço. E eu gostaria que vocês iniciassem se apresentando um pouquinho. A gente conhece muito dos líderes, mas gostaria de saber de onde vocês são, como é que foi essa trajetória aqui nessa linda missão que vocês têm aí. Começa aí, Padre Pierre. Bem, eu sou o Padre Pierre, tenho aí 10 anos de padre, sou de uma cidade pequena chamada Rio Pomba e vim para Juiz de Fora, não para ser padre especificamente, eu vim para estudar. E aqui comecei a estudar, me profissionalizei aqui e no final do meu curso eu já tinha essa vontade de ser padre e no final desse curso eu frequentava muito o grupo de oração aqui na catedral e frequentava as missas na Igreja da Glória. E ali vendo os padres, aquela vontade de novo foi ressurgindo no coração. Eu fiz o curso de enfermagem, fazendo estágio no hospital aqui em Juiz de Fora. Ali junto a uma paciente, ela disse para mim, você tinha que ser padre, você está na profissão errada. E eu disse, olha, eu tenho uma vontade de ser padre, mas já passou tanto tempo isso, eu tinha até esquecido. Ela falou, não, você tem que ser padre. E foi assim, então, que eu procurei o padre Zé Maurício. Na época, tive um contato com ele e adentrei o seminário, fiz o processo seletivo do seminário, o DIVES, no final daquele um ano. Então, eu fui convidado a entrar para o seminário, fazer uma experiência de vida comunitária. Isso foi que ano? Isso foi em 2004, quando eu adentrei o seminário. Não, quando eu vim para Juiz de Fora foi em 2004. Eu entrei para o seminário em 2009. E lá eu me formei, tive a honra de ser ordenado pelo Dom Gil, meu pai, né? Ele me fez padre. E aí foi 2 de março. 2 de março, no dia em que eu nasci, no dia também que a minha mãe faleceu. Né? Um misto de muitas alegrias, né? E conquistas, realizações. 2 de março de que ano que foi? Foi de 2013. 2013, Isso. Então, Dom Gil me ordenou, e aí eu fiz um caminho, vim ser padre primeiro aqui na catedral, fiquei aqui na catedral como padre 1 ano, depois eu fui transferido para a paróquia de São José, onde eu fiquei padre lá 7 anos, e atualmente eu me encontro na paróquia Santa Rita. Né? Passei por várias paróquias no processo do seminário, a gente vai fazendo estágio pastoral em diversas paróquias, tanto na cidade quanto no interior. E atualmente eu trabalho ali na paróquia Santa Rita, que fica no Bonfim. Já 2 anos? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. E o Dom Gil? Como é que o Bom, senhor é nascido? Eu nasci em Itapecerica, uma cidade do oeste de Minas, perto de Belo Horizonte, relativamente perto de Belo Horizonte, né? E desde criança quis ser padre. Alguém me perguntou, quando que você começou a pensar em ser padre? Não sei, criança eu já frequentava a igreja, minha família é muito católica, morava ao lado da igreja, né? A matriz da cidade foi construída por um tio nosso antigo, o sacristão da matriz era meu tio, irmão da minha mãe. Então, era uma família que vivia da igreja. E eu tenho muitos padres na família. Minha família, contando aí de uns 150 anos para cá, nós somos 16 padres. Né? E nunca passou uma geração da família sem um padre. Então, a minha história um pouco vocacional é essa. Eu brinco assim, eu acho que eu já nasci padre. Né? Já nasci padre. Depois, com 11 anos de idade, eu fui para o seminário, tinha sido coroinha. Fui para o seminário, naquele tempo ainda era... usava isso, né? Criança ia para o seminário. Isso aonde? Seminário? Divinópolis. Divinópolis, aqui é a sede da diocese é Divinópolis. Em 1962 eu fui para o seminário. Foi muito interessante, porque em 1962 começou o Concílio Ecumênico Vaticano II, que mudou muita coisa na igreja, que renovou, que não é?
que restaurou muitas coisas. Então, eu entrei em fevereiro e o concílio foi aberto em outubro. De maneira que eu pude viver toda essa transformação da igreja dentro do seminário, vendo informações de Roma e tudo, então teve essa oportunidade. Depois, quando eu terminei o seminário menor, que o seminário menor era, antigamente falava ginasial, agora é curso fundamental, o curso médio, aí eu tive que fazer nova opção. Todo mundo tem que fazer a opção, vai para o seminário maior ou sai do seminário. Então eu fui para o seminário maior, naquela época estava uma crise muito grande vocacional, dos meus 80 colegas, 79 saíram, eu fiquei sozinho, depois alguns voltaram, sim, e no fim nós somos 8 daquela turma. Mas aí eu fui fazer filosofia, fiz curso de letras em Divinópolis. Eu também sou formado em letras. É formado em letras? Em Barbacena, minha olha aí. Então formei em letras na faculdade de Divinópolis. Fui depois, fiz filosofia, concomitantemente fiz o curso de filosofia eclesiástica, durante 4 anos, e fui para Belo Horizonte para formar-me em teologia. E na PUC eu fiz o curso de teologia, 4 anos lá. Fui ordenado em 1976, na minha terra natal, na mesma igreja onde eu fui batizado, fiz a primeira comunhão. Então eu fiz a opção de eu ser ordenado lá. Eu tenho que citar o nome de uma pessoa que marcou muito a minha vida na história vocacional, que foi o bispo de Divinópolis, Dom Cristiano Portela de Araújo Pena. O padre Pierre não conheceu. Ele foi bispo de Divinópolis, era um homem muito sábio, muito culto e muito santo. E quando não tinha seminário mais, porque ele me levou para morar na casa dele. De maneira que o curso de filosofia e letras eu fiz morando na casa episcopal. E ali eu pude receber, portanto, uma formação espiritual, humana, dele muito assim, vamos dizer, acolherada, né? Sim, foi um mentor. É o dia a dia. Depois, então, fui ordenado padre e logo comecei a trabalhar no seminário. O bispo quis que eu trabalhasse com vocações, melhor, no seminário não, com vocações sacerdotais. Então, fazendo um trabalho de vocações, porque faltava vocações. Fui pároco, trabalhei na terra natal como vigário paroquial, depois fui para Igarapé para ser pároco. Aí mudou o bispo, veio outro bispo, ele me escolheu para ser reitor do seminário. Eu fui reitor do seminário em Belo Horizonte, que o nosso seminário de Divinópolis era em Belo Horizonte. Então fui reitor lá durante 11 anos. Gostava de dar aulas, eu dava aula de várias matérias, e por fim, então, eu fui para Roma para estudar, aprofundar minha história da igreja, que é uma matéria que... E lá em Roma o senhor ficou por quanto tempo? Fiquei 3 anos em Roma, morando no Colégio Pio Brasileiro, estudando na Gregoriana, na Faculdade Gregoriana, na Pontifícia Universidade Gregoriana. Fiz, então, mestrado em História da Igreja. Voltei para fazer a pesquisa e aumentar a tese, para voltar lá e fazer o doutorado. Nesse meio tempo, eu fui eleito bispo, que eu fui trabalhar na CNBB como subsecretário-geral. E, então, nessa época, fui bispo no ano de... No ano de 1999, eu fui eleito bispo pelo Papa João XXIII. João Paulo II, São João Paulo II, né? Fui nomeado bispo auxiliar de São Paulo, na cidade de São Paulo. Fui trabalhar com o cardeal Umes, cardeal Dom Cláudio Umes. Ali fiquei 5 anos, morei 2 anos em Genópolis. Esteve entre os nomes... cotados para ser Papa, né? Ele, aliás, tem a história que ele que escolheu praticamente o nome do atual Papa, né? O Papa, eles estavam vizinhos, e o Bergoglio, né? O Papa Francisco foi eleito Papa, e o Dom Cláudio disse para ele, olha, não esqueça dos pobres. E ele então escolheu o nome do santo, que é o símbolo da pobreza no Brasil, no mundo, que é São Francisco, Eu tinha muita amizade com o Dom Cláudio. Mas eu fui bispo auxiliar de Dom Cláudio 5 anos ali em São Paulo. Depois eu fui transferido para Jundiaí. Fui bispo em Jundiaí 5 anos também. Depois o Papa Bento XVI me transferiu para arcebispo de
Juiz de Fora. E aqui já estou há 15 anos. 15 anos. É. E uma das Ontem coisas... fez 15 anos que eu fui ali. Parabéns aí, são Obrigado. 15 anos aí conduzindo a nossa... 28 de janeiro de 2009. Sim, nós estamos gravando hoje, dia 29, mas celebrando, comemorando principalmente os 100 anos da Diocese, com uma programação que começa agora no dia 1º, né? É o dia que vai ao ar, né, essa nossa conversa. Ah, pois não. E temos aí no dia 1º um tríduo dedicado à Eucaristia. No dia 2 de fevereiro, dia da Misericórdia, com solenidade de apresentação do Senhor e purificação de Nossa Senhora. No dia 3 de fevereiro, que é sábado, é o dia de Maria, serva fiel e mãe da Igreja. E no dia 4 temos uma programação muito especial, que depois o Padre Pierre vai falar conosco, que é uma tarde de louvor, dirigida por ele. E às 14 horas, né, e às 16 horas, uma missa solene, presidida aí pelo Dom Gil. Então vamos... eu quero aproveitar para passar para você aqui o convite, né, que fica também para todos aqueles que estão nos assistindo, o convite para esta grande celebração do dia 4. Então nós temos o convite aqui, o Padre Pierre vai iniciar lá na Catedral às 2 horas com uma tarde de louvor, preparando todo o povo para a missa, que será a grande missa solene, às 16 horas. E nós escolhemos um lema para esse ano todo, que esse ano todo será um ano comemorativo, será ano da Eucaristia. E o lema é este: fazei de nós um só corpo e um só espírito, né? Vai ser o centro da reflexão lá na Catedral domingo próximo. Então, Mauro, eu passo para você esse convite. Né? Eu agradeço demais aí esse convite. E aqui, lembrando, o arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, tem a grata satisfação de convidá-lo para a celebração eucarística em ação de graças pelos 100 anos da criação da Diocese de Juiz de Fora, a ser realizada no dia 4 de fevereiro de 2024, às 16 horas, precedida por uma tarde de louvor a iniciar-se às 14 horas na Catedral Metropolitana. Acho que vale a pena lembrar que nesse dia o estacionamento da Catedral não estará funcionando, né? Explica um pouco, Padre. Uma grande estrutura está sendo montada. Na verdade, começa a ser montada a partir de amanhã e tem até a semana, né? Vão ser colocadas na parte externa da Catedral grandes tendas, né, para proteger tanto do sol quanto da chuva. Vamos ter cadeira espalhada ali para receber o peregrino, para receber o que vem de fora, o que é de Juiz de Fora mesmo. A gente preza, e o Dom Gil sempre tem dito isso, prezando muito, né, pela qualidade, pela acolhida, né, para que a pessoa que vem, de onde vier, ela seja muito bem recebida. E pela segurança também. Segurança para celebrar. Então, nós temos essas tendas que ao longo da parte externa da catedral serão montadas, as cadeiras. Nós vamos ter pontos de distribuição gratuita de água para que as pessoas possam se hidratar, muito importante isso. Teremos toda uma parte de refeição, né? Vamos fazer uma área de refeição ali, um lugar para que as pessoas também que venham de fora, que mesmo, né, se tiver alguma necessidade ali de se alimentar, a gente vai fazer a praça da alimentação. Então está tudo sendo preparado com muito carinho, com telões espalhados ao longo tanto da parte externa, quanto quem estiver ali na rua Santo Antônio também. A catedral tem um salão ali, as pessoas podem ir também para ali. Ali também terá telão, terá distribuição de água. Então nós estamos preparando uma estrutura muito grande, né, com sonorização, com iluminação, com telões, para que, exatamente isso, para que as pessoas possam louvar, agradecer a Deus, fazer parte da história, né? O Dom Gil fala isso, ele não veio com a cruz, não, mas isso marcou muito que o Dom Gil tem uma cruz que ele recebeu da avó dele. Eu trouxe outra. Essa daqui, desculpa não te cortando, essa aqui tem uma ligação muito íntima com o Juiz de Fora, que quando eu cheguei aqui como bispo, como arcebispo de Juiz de Fora, no dia 28 de março de 2009, então os padres me deram essa cruz. Essa cruz foi tirada uma parte do pinho de riga que estava sendo reformada a catedral, então tirado do engradamento lá, isso aqui mandaram colocar essa prata e esse símbolo que é do meu escudo, por isso que eu vim com ela, porque ela é do Juiz de Fora. Não sei se o senhor sabe, mas eu que levei ela para ser colocada. Foi você? Foi o Padre Everaldo passou para mim. Tá vendo? Eu que ele levei. Então, o Dom Gil fala muito disso, da história, né? De ficar marcado na história. Né? Eu acho que isso é muito importante, a gente faz história ali.
Então, a pessoa que vem para celebrar os 100 anos, ela precisa entender que ela agora é história também, né? Faz parte Os dela. próximos que nos sucederão aí, que vão contar os outros 100 anos da história, nós seremos parte, né? Nós estaremos lá. Por isso também, o Dom Gil, desde o começo, pensou algo que fosse muito significativo, um símbolo, né? Então, está sendo confeccionadas as medalhas do centenário da nossa diocese, com a Eucaristia, o tema, a centralidade da nossa fé é a Eucaristia, que também será distribuído gratuitamente ao longo ali da tarde de louvor e da Santa Missa, serão abençoados pelo bispo. Que bacana. Eu vou ver se a Geisa já está trazendo o nosso almoço preparado aí por nossa cozinheira, Fabiola, que depois me pediu para tirar uma foto com vocês aqui. Fabiola está há 16 anos trabalhando comigo, uma cozinheira de mão cheia. Inclusive, gravei já um podcast que em breve vai estar passando aí, contando um pouquinho da história da Fabiola, que é uma grande companheira aí de trabalho. Sim. E eu gostaria que o bispo fizesse aí, reforçasse esse convite, reforçando as programações aí que a gente, né, terá a partir do dia 1º de fevereiro. No dia 1º de fevereiro, nessa quinta-feira, né? Então nós temos um dia dedicado à Eucaristia. Porque esse ano vai ser todo ano eucarístico, né? Nós tivemos 3 anos de preparação, né, Padre Pierre? O primeiro ano foi dedicado a São José, o segundo ano a Santo Antônio, o terceiro ano a Nossa Senhora, e agora esse ano da festa será dedicado a Cristo Eucarístico, que é Jesus presente no nosso meio. Então, no dia 1º, é o dia exato dos 100 anos, então será dedicado à Eucaristia. O Santíssimo Sacramento vai ser exposto em todas as igrejas, todas as capelas, para que o povo possa ir adorar em grupo ou pessoalmente. Então, será um dia de adoração eucarística. À noite, ou a hora que o padre desejar, será celebrada uma missa votiva da Eucaristia. Né? Será, portanto, um dia que marca os 100 anos e que marca a abertura deste ano de festas e de celebrações. Bom, nesse dia também nós vamos fazer uma grande coleta de alimentos ou não perecíveis, ou doações, por exemplo, fralda geriátrica, coisa que possa servir às pessoas necessitadas. Então, todas as paróquias, todas as pessoas são convidadas a oferecer alguma coisa. Como Cristo se ofereceu a nós no alto da cruz, deu a sua vida por nós, como se oferece, né, todos os dias no pão eucarístico, nós também queremos dar um gesto a Deus, oferecer a Deus um gesto de doação. Então, vamos doar então essas coisas para os nossos irmãos mais desfavorecidos. Isso é na quinta-feira. Na sexta-feira na igreja é sempre um dia penitencial, dia da gente reconhecer-se pecador, reconhecer a misericórdia de Deus, converter-se dos pecados que cometemos. Toda sexta-feira a igreja nos convida a fazer isso. E nessa sexta-feira, dia 2 de fevereiro, será, portanto, para nós aqui, um dia da misericórdia e o dia da iluminação. Você, quando vai a uma festa, né, você se prepara. A pessoa se prepara, faz roupa nova, toma um banho, se perfuma, se prepara. Então, no dia 2, sexta-feira, é dia da grande preparação. Cada um é convidado a fazer penitência dos seus pecados, pedir perdão a Deus, confessar-se, se não tiver muito tempo que não se confessa. É o dia da iluminação. Nesse dia celebramos o dia da luz. Apresentação do Menino Jesus no templo, purificação de Nossa Senhora, dia de Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora da Candeia. Tudo isso é sinal da iluminação. Quem é a luz? É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a vida eterna. Então, essa sexta-feira é dia da gente receber a luz de Cristo, sair das trevas do pecado, para bem celebrar a festa no domingo. Nesse dia eu também vou celebrar às 7 horas da manhã para os pobres da rua, ali nos Pequeninos de Jesus. Sabe explicar onde é, padre? Ali eu sei explicar, peraí. Sabe onde tinha o prédio da prefeitura antigo? Sim. Funcionava a Cetra ali.
Ali nós costumeiramente chamamos de... É o nome de uma escola de samba. Fugiu aqui. Mas Ladeira, não? Ladeira. Isso, Ali atrás da ladeira, sim. justamente. Atrás da ladeira ali. Vou celebrar às 7 horas da manhã para os pobres da rua. Sim. Vai ser servido também o café da manhã para eles, que é uma obra da igreja que atende cerca de 200 pobres por dia. Para café da manhã, para banho, para barba, para atendimento de saúde. Então, nesse dia, sexta-feira, eu vou celebrar lá às 7 horas da manhã, integrando, portanto, os nossos irmãos pobres para nessa festa, né? Então, isso é sexta-feira. Sábado será o dia de Nossa Senhora e terá algo muito importante na Catedral, às 9 horas da manhã, que é justamente a ordenação sacerdotal de mais 2 padres. Durante esses 100 anos, quantos padres passaram, quantos já morreram, nós queremos lembrar desses irmãos padres, nessa ordenação sacerdotal de novos padres. Então, e é dia de Nossa Senhora, teremos às 5 horas da tarde até um louvor de Maria e a inauguração de algo novo na Catedral. Na Catedral nós não tínhamos até hoje nenhum mosaico. Mosaico é uma obra que a igreja sempre valorizou. Então nós vamos inaugurar um mosaico à Nossa Senhora Mãe da Igreja, lá nesse dia, sábado, às 5 da tarde. Do outro lado será feito o mosaico da Beata Isabel Cristina, que é a Beata que foi martirizada. E sobrinha de uma tia minha. Assim, olha, então só parente. Muito próxima nossa, e foi realmente chocante para toda a família. Acho que não podemos esquecer, Dom Gil, que na quinta-feira, também dia 1º, Dom Gil vai colocar a pedra fundamental de um marco, que marca o centenário. Eu quero até convidar também as pessoas que quiserem ir, ou aquelas que não puderem, depois passe lá para ver um marco que vai marcar, de fato, esses 100 anos da nossa diocese. Meio-dia, né, Dom Gil? Meio-dia. Esse marco vai ser colocado ali na Deusdete Salgado, naquela mediação do Hotel Ibis, né? Sim, vai ser erguido o monumento ali. Agora nós vamos fazer o lançamento da pedra fundamental. Isso na quinta-feira, meio-dia. Obrigado, Jesus. E às 8h15 da manhã também eu vou celebrar no mosteiro de São Bento das Monjas para abrir o ano eucarístico com elas. Perfeito. Está chegando aí o nosso prato. Ótimo. Legumes cozidos. Isso. Nosso frango e um arroz aqui. E aproveito para convidá-los em outra oportunidade também, da gente voltar a se reunir para almoçar. Temos uma gastronomia bastante premiada aqui no JF Sabor. Nós nascemos como uma gelateria italiana no shopping. E desde que viemos para cá, também quisemos ter algumas outras opções por conta da sazonalidade. Diferente, estávamos comentando sobre Roma, né? Sim. Tive o prazer de estar lá também numa feira de gelato próximo lá em Rimini. Quando eu fui a Roma, cheguei a pegar 4 graus negativos, muito frio em janeiro, mas as gelaterias todas lotadas, né? Eles têm o hábito realmente de consumir o tempo inteiro, diferente do brasileiro. Então, quando a gente veio para cá, criou também um restaurante, entramos no JF Sabor em 5 categorias do festival e ganhamos nas 5. Melhor massa, melhor risoto, melhor sanduíche. Então, já convido aí em outra oportunidade para a gente saborear um dos pratos Parabéns. campeões. E, Dom Gil, junto com o nosso cardápio, né, escolhido aí, eu tenho um cardápio que eu chamo de cardápio indigesto. E alguma dificuldade, algum momento aí, a gente, esse podcast várias pessoas que nos acompanham, principalmente empreendedores também, que vivem vários desafios ao longo da sua trajetória, e muitos líderes também. E vocês, como 2 lideranças fortes, queridas da cidade também, certamente enfrentam alguns desafios aí. Nosso cardápio indiscreto, vou passar. Quem responde primeiro? À vontade. Então, eu vou pedir ao Dom Gil que responda para a gente. Dom Gil, eu tenho o privilégio, a bênção de ser, desde 2015, de participar também, servindo na Catedral Metropolitana, a convite do querido Monsenhor Luiz Carlos, a quem eu mando um grande abraço também. Então, sou desde então ministro da Sagrada Comunhão Eucarística e proclamador da Palavra. E durante a pandemia eu estive muito envolvido, né, nos bastidores. O restaurante estava fechado, muitas pessoas que servem lá são mais velhas e precisaram estar, né, afastadas, né, sem
sem contato. E eu acabei ficando, servindo diariamente, ajudando nas gravações. Então, a gente acaba se aproximando muito do dia a dia, da rotina. E uma coisa que eu observo, sempre que há alguma mudança de párocos, né, há um certo desconforto, há um certo incômodo. Eu senti isso muito forte na mudança do padre Pierre, né, da igreja da paróquia de São José, algumas manifestações, E acredito que seja um momento desafiador, né, para um líder, porque são vários párocos, vários padres, seres humanos, antes de tudo, com as suas dificuldades, acostumados já com uma certa rotina, a própria comunidade acostumada. Como é que lidar com essas dificuldades, com as críticas que ocorrem, com as manifestações, né, querendo impedir a mudança daquele padre? E essas mudanças, elas têm uma periodicidade? Eu gostaria que o senhor explicasse, né, por que elas precisam acontecer. É um grande desafio. É o desafio de todos os bispos, né? Os bispos têm que mudar os padres de vez em quando, por vários motivos. Por exemplo, um padre adoece, precisa ser substituído. Um padre, às vezes, viaja, vai estudar em Roma, precisa ser substituído. Outro padre morre, precisa ser substituído. Um padre, às vezes, quer sair daquela paróquia, secretamente pede para que o bispo arranje, possibilite trabalhar em outro lugar, né? Então, há muitas razões para mudar. E quando você muda um padre de um lugar, você mexe com um tabuleiro de xadrez, né? Literalmente um tabuleiro. Você tem que modificar muitas coisas. Muita gente compreende bem as mudanças, outras vezes não. Mas isso não pode impedir o bispo de procurar o bem da igreja, né, local. Eu digo assim, se eu pudesse deitar na minha cama e nunca mudar padre nenhum de lugar, seria ótimo, né? Mas isso é impossível, não existe, né? Não existe uma igreja que, por causa desses motivos anteriores. E voltando para o empreendedorismo, para gestores de grandes empresas, às vezes eles realmente precisam mudar peças de lugar, às vezes traz um desconforto, ou mudanças geram um certo desconforto, né? Mas são mudanças necessárias aí. E agora, você perguntou pela periodicidade. Hoje, a igreja aconselha que os padres sejam mudados de 6 em 6 anos. Depois de 6 anos, 6, 7 anos, mude, né, para haver um rodízio. Isso ajuda o padre, ajuda o povo, são novas pessoas que chegam. Então, tem essa orientação hoje. Que depois de 6 anos o bispo já pensa em modificar a pessoa do lugar. E essas mudanças também, assim como nas empresas, elas acabam oxigenando também o ambiente, trazendo novas ideias, né? novos conceitos. Eu acho que são muito produtivas e válidas. Né? Nesses grupos grandes de pessoas, essas mudanças são normais. Por exemplo, general do Exército aqui em Juiz de Fora muda de 2 em 2 anos. 2 em 2 anos são mudados, mandados para longe, né? Agora, na igreja, a orientação atual é essa de 6 anos. Então, a gente procura ver com o padre, né, o lugar melhor que para ele, com o povo, porque onde ele vai servir melhor. No caso do padre Pierre, por exemplo. O padre Pierre faz um trabalho excelente aqui em Juiz de Fora, tem todo o meu apoio no trabalho dele, ele sabe disso. Eu, quando cheguei à catedral, foi logo depois da saída. E a gente sente entre as pessoas que trabalham, servem lá, a saudade, que realmente por onde passa marca presença de fato. E cria muitos amigos aí. Foi conversado com o padre Pierre, várias ocasiões, a respeito dessa transferência dele. Ele estava no lugar onde já não cabia o povo. Tinha que ocupar uma grande parte da rua. Vendo com ele, vimos que Santa Rita seria um lugar bom, porque ela já tinha uma estrutura, maior número de espaço. Agora já estamos pensando que talvez seja necessário um outro lugar, não que seja feito agora, mas que tenha mais espaço ainda, porque o número de pessoas que o padre Pierre pastoreia, coordena, vem crescendo, né? Também lá em Santa Rita, vem crescendo. Então a gente quer sempre procurar acolher bem o povo e também dar ao padre, que tem esse carisma especial,
né, uma atenção própria para que ele possa fazer o seu trabalho sempre com mais disposição, né? Eu estive, já assisti missas lá na paróquia de São José e estive recentemente lá procurando, né, o Padre Pierre, lá em Santa Rita, para tratarmos a respeito desse nosso encontro. E a estrutura é bem interessante lá também, mas é limitada, né? Você tem acabou tornando-se limitada. Em todos os momentos que eu estive lá, estive por 3 vezes lá, a igreja é muito frequentada, assim, a comunidade realmente abraça. No caso do Padre Pierre, um dos critérios que eu utilizei foi de conservar na cidade de Juiz de Fora. Porque nós temos 91 paróquias, 37 cidades. Todo mundo quer o Padre Pierre, entendeu? Podia mandar o Padre Pierre para o interior, mandar para Santos Dumont, podia mandar o Padre Pierre para Pequiri, para Liberdade, todo mundo quer. Aí o critério que eu te dei, é melhor ficar na sede da diocese, porque a sede também tem a facilidade de viagens, né? Pessoas do interior vêm para cá, né? Em vez de a pessoa ter que ir lá. Então, ele tem um carisma especial, isso não vai para a vaidade dele, ele sabe muito bem trabalhar isso, um dom que Deus deu a ele para, né, trabalhar com as multidões. Então, o critério que nós utilizamos foi esse, ficar no centro na cidade e na paróquia que seja central, não seja muito lá longe, né? Então, por isso ele está atualmente em Santa Rita. E já levantando esse tema aí, pergunta indiscreta, e o cardápio indigesto agora é para o Padre Pierre. Dom Gil, né, muito bem levantou todo o seu carisma, por onde o senhor passa realmente arrasta uma legião de fãs, e o senhor tem, realmente é uma personalidade, né, hoje na nossa cidade, e assim como as personalidades elas arrebanham legiões de fãs, também tem um monte de fãs, né? Que alguns diriam de haters, né? A gente comentou, né, antes de iniciar as gravações, que você teve recentemente com a doutora Sara Lucas, né? Sim. Eu aproveito para mandar um abraço para a doutora Sara Lucas, de quem tem muita estima. Visitei a doutora Sara Lucas por muito tempo, fui representante da indústria farmacêutica, e já aproveito para convidá-la, vai ser um prazer tê-la aqui almoçando conosco também. Mas como é que é lidar com tantas críticas, ao mesmo tempo que muito amor, né? Certamente você deve receber muita energia positiva, mas muita crítica. Como é que é lidar com tudo isso aí? Sim, primeiramente a gente tem que ter um modelo, né? O modelo é Jesus Cristo, né? Ele também foi amado, ele também foi querido, ele também teve essa capacidade de congregar e agregar, e também teve aqueles que, por N motivos, ou porque talvez não gostavam da mensagem, ou porque talvez até gostassem, mas acreditassem que o padre, ou que Jesus atendeu um mais antes que o outro, ou Jesus foi na casa do outro antes. Então, quer dizer... Teve uma preferência. Então isso vai um pouco da ideia, da imaginação das pessoas, né? Porque uma coisa é o que o Padre Pierre é, outra coisa é o que as pessoas imaginam do Padre Pierre. Antes de qualquer coisa, o Padre Pierre é gente, igual todo mundo, né? Tem suas limitações, tem suas fraquezas, tem... Enfim, então assim, eu acho que o que a gente tem que ter, primeiramente, é um modelo. Quer dizer, se Jesus sofreu, então eu também sei que vou sofrer, né? Porque Jesus fala isso, né? Que nenhum dos seus será diferente do mestre, né? Então, quer dizer, ele é o nosso mestre, né? Nós o seguimos, né? Nós levamos outros a seguir ele, não a mim mesmo, né? E uma das coisas que eu acredito que o Dom Gil vai recordar, até peço licença ele para dizer isso aqui, uma vez o Dom Gil falou assim, eu preciso que você vá para a igrejinha. Eu falei, perfeitamente, Dom Gil. Onde o senhor acha que eu vou, eu vou. Eu nunca impus nada de onde, não, para esse lugar eu não vou, para isso. Não, sempre disponível ao meu bispo, né, que me ordenou, e também à igreja, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa... É claro que eu não vou dizer para você que às vezes a gente não fica chateado, que a gente não fica, assim, perplexo até com algumas coisas que as pessoas falam, que as pessoas dizem, né? Fere, magoa, mas, ao mesmo tempo, é como se Deus desse um afago a gente, né? Deus vem e manda alguém dizer assim, nossa, padre, a sua palavra, né? O senhor foi lá no hospital para mim, o senhor visitou minha tia. Então, quer dizer, isso ao mesmo tempo nos dá essa energia, essa força. E eu tenho uma coisa muito clara comigo. Eu acho que a verdade, ela sempre ela aparece, né? Ela se impõe. Na vida da gente, a verdade se impõe, né? Então, as pessoas podem dizer, elas podem falar, mas a verdade está aí, né? Eu tenho 10 anos de padre,
com muita alegria, né? Eu até disse outro dia, que eu brincava quando eu estava para ordenar, que quando eu fizesse 10 anos de padre, eu ia pedir um ano sabático e ia ter outra experiência de vida, mas não vou não. O ano sabático, para quem não sabe, é um ano que o padre desliga da igreja, né? Ele tem esse tempo para pensar a vida dele, para refletir, para... Desliga do trabalho, né? não da igreja, né? Da função... Vamos deixar para 20 anos, então, né? Vamos deixar para 20 anos. Eu estou quase aposentando aqui, deixa eu aposentar, depois o próximo bispo resolve. Deixa esse desafio para o próximo. Então, assim, existem situações em que o padre chora sozinho em casa, em que o padre fica triste, né? Eu aprendi com o Dom Gil nesses anos todos, o bispo que eu tenho um carinho enorme, convivi com outros bispos, mas o carinho enorme por ele, porque me ordenou e por esse carinho dele de pai, né? Um padre está com um problema, ele está lá disponível a hora que for para nos acolher. Então, e o Dom Gil tem uma palavra muito forte que é a oração, né? Então, assim, a gente busca na oração, busca na força essa força necessária, né? Esse gás para continuar. Então, de fato, eu acho que esses haters, essas palavras, essas conversas, né? Essa maldade, malícia que sai, afeta o padre, né? Afeta o padre no sentido do humano, né? Enquanto eu sou humano, é claro que a gente fica chateado, fica sentido, dizendo, poxa, eu faço tudo para fazer bem feito e tem sempre alguém. Mas, por outro lado, também tem aquela certeza, né? Se Jesus passou, quem sou eu para me isentar dessa dificuldade, né? Mas, volto a dizer, não que isso não nos fira, não que isso não nos magoa, mas eu acho que a missão, a messe, quem chama é maior. Desse desafio. Com certeza. Agora eu queria abordar um pouquinho da vida pessoal, né? Antes de padres, de bispos, temos pessoas aí. Nos momentos de lazer, o que vocês gostam de fazer para descansar, para se reabastecer? A gente tem muito pouco tempo para a agenda é apertada, né? Férias, eu faço questão de tirar todo ano 30 dias de férias, como pede o direito canônico. O senhor voltou recentemente, né? Mas eu não tiro 30 não, tiro 15, depois no outro lado. Sim. Às vezes tiro 15, às vezes vou distribuir as outras, porque um mês é um pouco longe. Mas está escrito também numa das orações que nós rezamos, no breviário, né, na liturgia das horas, o descanso também é um dom precioso. Então, mas o descanso você deve saber escolher o descanso. Sim. Tem gente que vai divertir-se com coisa que vai estragar a vida, bebida. Isso a gente não escolhe, claro. Eu, às vezes, vou para a praia, tenho amigos, famílias que moram na praia que me convidam para ir para lá. Ultimamente eu não tenho ido por motivo de saúde. Mas vou para a minha terra, às vezes passeamos aí por aí, fazemos uma viagem. Eu gosto muito de viajar. Não viajo mais porque não tenho tempo. Mas, de vez em quando, a gente promove uma excursão, por exemplo, uma peregrinação a Roma, ou algum lugar santo. Acompanhando um grupo a gente vai acompanhando, ao mesmo tempo vai descansando, que é uma coisa que diverte, dúvida, né? Sim. O senhor comentou a respeito do descansar da necessidade, né? É um dever. Jesus também descansou. Na Sagrada Escritura tem algumas referências que Jesus estava descansando. Mas também diz que Jesus era tão procurado pelas multidões que não tinha mais condição de reclinar a sua cabeça no travesseiro. Isso nós experimentamos. A gente às vezes quer descansar, mas quando no dia que você está mais cansado, é o que mais aparece. E você não vai deixar aqui para depois. Tem certas coisas que você não tem como deixar para depois. Mas isso não, no meu caso, no nosso caso, não atrapalha em nada não. A gente vai trabalhando na medida que pode e não deixar para depois aquilo que pode ser feito agora. Sim, eu remeto muito aí ao universo do empreendedor também, assim, a necessidade do descanso também. E digo por mim, que muitas vezes abri mão disso e o corpo sente, a mente fraqueja. Vamos abordar, inclusive, em determinado momento, sobre saúde mental. A importância do empreendedor também cuidar da sua saúde mental. E o descanso é realmente um dos pilares, né, um dos grandes aliados aí para que esteja tudo em dia e a gente consiga fazer o nosso trabalho da melhor forma. E o Padre Pierre, como é que... Não muito diferente do Dom Gil, né? A gente também tem pouco tempo
para esse lazer, para esse descanso, né? Eu promovo, na medida do possível, muitos grupos, né? Acabei de vir da Terra Santa agora com um grupo. Então a gente acaba descansando, eu gosto muito de viajar. Sim. Não gosto muito de praia, gosto muito de viajar. Então, assim, acabo, quando eu tenho a oportunidade, criando viagens, né? Então, a gente cria um grupo, nós estamos com 3 grupos grandes agora já a caminho, uma no Carnaval, vamos para a Aparecida do Norte, passar o Carnaval lá. Depois eu tenho um programa na TV Evangelizar, né? Então, todo mês eu fico 3 dias lá. Então, em abril, volta a Noite de Louvor, eu vou estar abrindo a edição, então vamos levar um grupo também para ficar 3 dias lá em Curitiba comigo, conhecer a TV Evangelizar. E nós temos os Santuários Marianos esse ano. Então, minha férias eu divido nisso aí, né? Esses 30 dias que a gente tem é dividido nessas viagens. Sim, e aproveitando agora uma curiosidade pessoal. Vocês gostam de futebol? Tem algum time do coração? Não? Claro. Eu sou apaixonado pelo Atlético Mineiro. Atlético Se me Mineiro. perguntar o nome de um jogador, eu não sei, infelizmente. Melhor time, né? Vasco da Gama. Eu vou ter que confessar a vocês uma coisa. Eu sou de Barbacena, uma vez participei de um concurso literário em Barbacena e eu escrevi uma crônica, chama Crônica Apaixonada de uma Paixão Crônica, que eu provo e comprovo que Deus é rubro-negro. Ah, é? Então tem várias citações e acho que Deus concordou porque eu fui um dos premiados aí nesse concurso aí. Eu, inclusive, finalizo essa crônica dizendo que Deus, do alto da sua infinita bondade, abençoa os rubro-negros e perdoa aqueles que não são. Tá bom. Mas eu quero finalizar aqui, nós vamos terminar o nosso almoço e daqui a pouco voltamos para um cafezinho quadro na hora, com o gelato italiano também, zero açúcar, zero lactose. E a gente reforça o convite. Eu gostaria que o Dom Gil, né, após o cafezinho, fizesse uma bênção junto com o Padre Pierre aí, para todos que nos acompanham aí. Perfeito. Finalizando esse Não Almoce Sozinho de hoje, um almoço de fato abençoado. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Estamos finalizando com um cafezinho aqui do Alto Caparaó, que é o Mio Café. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui um presente nosso aqui. Obrigado. O Mio Café é do Alto Caparaó, um café pontuado, um café delicioso, bastante aromático e que a gente serve, que vende aqui também em grãos ou moído na hora aí para os nossos clientes. Então vocês vão receber aí o nosso Mio Café hoje como um presente, uma forma de agradecer pela gentileza de estar conosco. Gostaria de pedir para o Padre Pierre para falar um pouquinho aí, né, do dia 4 especialmente, reforçar esse convite. Acho que vem caravanas, né, de outras paróquias, de outras cidades inclusive. Sim. Certamente caravana de muitas pessoas que te acompanham em todas as suas viagens aí. Ouvi dizer que são as Pierrettes. Sim, nós temos um grupo, um carinho muito especial por essas pessoas que têm um carinho ao Padre Pierre, né? Que gostam da palavra do Padre Pierre, que acompanham o Padre Pierre, e elas carinhosamente são chamadas como Pierrettes. Né? Então eu quero reforçar o convite, convidar aqueles que nos acompanham, que eu convite a você também, para que esteja conosco no dia 4, a partir das 14 horas. Nós iniciamos com uma tarde de louvor. A tarde de louvor é um agradecimento a Deus, né, por tudo aquilo que Deus realiza na vida da gente, por tudo aquilo que Deus fez ao longo desses 100 anos, né? Quantas pessoas passaram, quantas pessoas fizeram história nesses 100 anos. Então, é um momento de louvor a Deus, de agradecimento, de agradecer a Deus porque a gente também é parte desses 100 anos, né? Então, nós vamos ter muita música, muito louvor, um momento de adoração muito forte. E depois, às 16 horas, nós temos então a Santa Missa com o nosso arcebispo Dom Gil, muitos outros bispos, padres, todos os padres da nossa diocese, de outras dioceses também vão estar. Você disse sobre as caravanas, muitas pessoas de outras cidades estão vindo, muitos ônibus.
Reforço o convite também para que pessoas de outras cidades que queiram vir, está sendo tudo montado para que a pessoa chegue, seja acolhida, a gente tenha lugares de estacionamento para os ônibus, para os carros, enfim. Então, às 16 horas a gente tem a Santa Missa com o Dom Gil, ele preside, mas com celebrado com muitos outros bispos e padres. Então é um marco, eu acho que é muito importante, muito significativo para todos aqueles que são da nossa diocese, aqueles que acompanharam a história de Juiz de Fora, passaram por aqui, não estão aqui, estejam, né? É um marco, né? Sem sombra de dúvida, é muito bonito esse marco, a gente poder fazer parte desses 100 anos da nossa diocese. Um privilégio, estaremos lá acompanhando aí toda a programação e vou mais uma vez agradecer a presença do Dom Gil, do Padre Pierre, e pedir que Dom Gil abençoe a todos que nos acompanham aí, faça uma bênção para todos nós aqui. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de vocês. Alegria, vamos invocar de Deus então a bênção, né? Para esse local e para todos vocês que nos acompanham aí do outro lado, nessa preparação dessa grande festa dos 100 anos. Eu digo sempre que a festa, ela não é apenas um olhar para trás, para celebrar aquilo que aconteceu, mas a festa é um alimento para frente. Quando você vai no aniversário, você se alimenta, no casamento tem comida. Então a festa nos alimenta, nos joga, para frente, para que a gente possa viver mais intensamente aquilo que os nossos antepassados viveram durante esses 100 anos. O centro da festa é Jesus Cristo. Não é ninguém desse mundo, é Jesus Cristo. Celebramos a festa por causa de Cristo. Por isso, a gente quer celebrar essa festa durante todo o ano, homenageando Jesus Eucarístico. Ele se fez alimento para nós, a Eucaristia nos alimenta. Então, nós queremos invocar essa bênção agora, para que todos nós possamos participar intensamente desta festa, sermos alimentados pela palavra e pelo pão de Jesus Cristo e vivemos intensamente pelos outros, né? Jesus nos ensinou a viver para os outros, amar a todos, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, que essa festa nos alimente nesse propósito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Cristo, de Santo Antônio, nosso padroeiro, desça sobre você, sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. A gente geralmente termina fazendo um brinde com café. Você já brindou com café? Vamos brindar. Vamos brindar com um cafezinho. Isso. E lembrando a você que nos acompanha que todas as quintas-feiras, ao meio-dia, um novo episódio do Não Almoce Sozinho, sempre trazendo um empreendedor, uma personalidade, uma liderança muito representativa da nossa cidade e região. Então, fiquem com Deus. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima quinta.